Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à 36ª reunião da Câmara Temática de Perdas e Eficiência Energética da AB Santa Catarina. Hoje nós temos dois convidados que já estão presentes. Iniciamos um pouquinho, aguardando que os outros participantes entrem na sala, mas enquanto isso a gente vai dar início às apresentações. Hoje o tema é modelagem hidráulica e também uso de novas tecnologias, no monitoramento das redes de abastecimento de água. Nós vamos iniciar com o engenheiro Lucas, que é funcionário da Água de Joinville, O Lucas, ele é engenheiro sanitarista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é especialista em qualidade, segurança e meio ambiente pela Escola Nacional Superior de Química, Biologia e Física de Bordeaux, na França. Especialista em transientes hidráulicos pela Universidade de Valência, na Espanha. E o Lucas recentemente foi vencedor de uma premiação internacional da Bentley, E na categoria Redes de Água, Esgoto e Drenagem. Year in the Infrastructure Going Digital Awards, em 2021, É o nome da premiação. O Lucas trabalha com otimização hidroenergética de sistemas de água e esgoto e com projetos de redução de perdas de água na Água de Joinville, onde a gente tem o prazer de trabalhar juntos, Nós tínhamos uma estrutura que era um escritório de gestão de perdas e eficiência energética e agora ele foi transformado numa gerência. Ela está tomando um corpo, essa estrutura, Mas o nosso foco é planejamento para demandar trabalho para as outras áreas. Então, agora com a palavra, Lucas, sua apresentação. Bom dia, pessoal. Gostaria primeiro aí de agradecer a oportunidade da Câmara Temática pelo convite, agradecer a Clarice aí pelo convite de estar compartilhando um pouquinho do que a gente vem fazendo na CAGE com os demais colegas, E eu vim trazer um pouquinho da experiência que a gente está tendo com o uso da tecnologia mesmo para enfrentar os desafios que a gente tem, que eu acho que são comuns às demais companhias de abastecimento, e como que a gente está lidando com esses desafios, Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Achei que já estava compartilhando, eu esqueci de compartilhar. Só um instantinho. Deixa eu botar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tá tudo. Tá entrando, Lucas. Entrou. Entrou? Uhum. Pessoal, se quiserem me interromper durante a apresentação, para trocar alguma ideia, fazer um comentário, por favor, fiquem à vontade, tá? Se preferirem escrever no... É legal que as pessoas participem, mas se preferirem escrever no chat também, se tiver algum problema de microfone, a gente vai lendo, mas fiquem à vontade, é um bate-papo, pessoal? Aí, Clarissa, se tiver alguma pergunta ali, daí tu me dá um toque, só porque como eu não vou estar vendo. Não, aí tranquilo, pode deixar que eu aviso tá sim, Lucas, tá? Então, eu acho que a maior parte do pessoal já conhece Joinville, A terceira maior cidade do sul do Brasil, maior cidade catarinense. Para a gente ter uma noção do sistema que a gente está gerenciando, Em torno de 600 mil habitantes, e a gente tem uma gama de clientes que varia muito, A gente tem desde o cliente simples, do cidadão comum, como eu, como vocês, até algumas das maiores indústrias aí da América Latina, trazendo essa pegada da parte industrial, que Joinville realmente é um polo industrial, a cidade respira, essa parte da indústria. Uma provocação, assim, Qual que é a maior indústria que tem hoje em Joinville? Não sei se vocês já pararam para se perguntar a respeito disso, mas se eu disser para vocês que hoje o maior parque industrial de Joinville é da Companhia Águas de Joinville. Então, você fala, tá louco, Vocês abastecem a Tupi, que é a maior fundição da América Latina, é quase um bairro aqui, Se a gente for ver o tamanhozinho da Tupi ali, 95 hectares. Mas se a gente for ver, o nosso parque industrial, ele simplesmente abastece, o parque industrial é a cidade toda, Isso é característico da forma do nosso modelo de negócio mesmo, A indústria da água, a grande complexidade é que a cadeia logística, ela está toda embutida em processo produtivo. Então, a gente leva desde a produção até o cliente final. Então, toda a infraestrutura de distribuição, ela está dentro do nosso parque industrial. Isso traz uma complexidade muito grande, Primeiro porque essa infraestrutura ela está toda enterrada. Então,
para a gente conseguir gerenciar, para ter informações sobre essa infraestrutura, é complexo. E a quantidade de redes que a gente tem enterradas na cidade é muito grande, né? Os pontos de interligação, tudo isso são questões que dificultam realmente o gerenciamento desses ativos. Então, por exemplo, em Joinville, a gente tem 2.300 quilômetros de rede de distribuição, né? Se a gente pegasse essas tubulações, esticasse uma linha reta, basicamente daria para ir 4,5 vezes de Joinville até São Paulo, e é muita coisa, né? É muito complexo de gerenciar. Além disso, tem as questões realmente intrínsecas à atividade, né? A gente tem que produzir 24 horas, 7 dias por semana, a gente não tem a opção de estar parando, claro, pela forma como o nosso sistema está desenhado, né? Tem municípios que realmente o sistema pode parar a produção por algum tempo porque tu tem reservação suficiente para parada momentânea, né? Nossa forma de trabalho aqui é 24/7, né? Então a gente tem que realmente estar 100% do tempo operando. E a complexidade também que envolve que a gente interfere demais na vida das pessoas, né? Então, realmente, assim, é o bem essencial, fora o ar, o principal bem que é de consumo que a gente tem, principalmente o principal bem pago que a gente tem de consumo, né? Então, uma complexidade, uma cobrança muito grande, uma pressão muito grande. E como que a gente faz para conseguir trazer toda essa complexidade da infraestrutura e conseguir planejar realmente o sistema de abastecimento e enfrentar esses desafios, né? Isso é uma questão complicada de gerenciar. Então, quais são aí os nossos principais desafios dentro do sistema de abastecimento, né? Eu diria que a gente pode separar em 3 eixos principais. O dia a dia, que é a nossa operação, né? Então, é realmente deixar a água disponível 24 horas, 7 dias por semana lá na casa do cliente, que é o que importa para ele. O cara não quer saber se está tendo alguma manutenção na rede, ele quer realmente que o sistema providencie a água para que chegue lá na ponta para ele, independente de toda a complexidade que tem ao redor, né? A integralidade, que daí já envolve o dia a dia e um pouco do planejamento do futuro, então é realmente levar o abastecimento para 100% dos munícipes, né, da zona urbana. A qualidade, então, entregar, independente desses 2.300 quilômetros, a gente tem que chegar lá na ponta com qualidade de potabilidade em ponto de entrega, então é um desafio de alta complexidade também de se chegar, né? Aí o segundo eixo dos desafios é realmente a otimização, então algo que a Câmara Temática vem juntando os profissionais aí justamente para discutir como melhorar as companhias nesse sentido, que é a redução de perdas, principalmente, e a eficiência energética. Então, são o sistema de abastecimento e o próprio sistema de esgotamento sanitário é um mar de oportunidades em termos de redução de custos, né? Então, a gente tem muita oportunidade, só que para isso a gente tem que olhar para o sistema e tem que entender como é que ele funciona. E aí, o terceiro eixo de desafios dentro do sistema de abastecimento realmente é planejar o futuro, né? Entender como que a cidade é um ser em movimento, né? Então, ela tem uma dinâmica que é variável, os bairros, eles têm uma dinâmica de crescimento diferenciada, a gente tem que entender como que essa dinâmica de crescimento da cidade vai ocorrer, tentar prever, né? Porque, na realidade, muitas vezes é um tiro no escuro, e estar preparado para estar pronto, com um plano de investimentos pronto para conseguir suprir realmente essa demanda de crescimento, né? Então, também um desafio muito complexo de se resolver, né? E como que a gente pode equacionar esses problemas, né? Primeiro de tudo, depois a gente vai ter um palestrante ali que vai comentar da parte de monitoramento. Deixa eu ver aqui. A minha câmera, acho que está no notebook aqui, né? Eu vou trocar só porque tem outra câmera. Eu fico de ladinho ali, só um instantinho. Deixa eu botar aqui. Opa, fico falando de lado ali para vocês. Então, para a gente conseguir equacionar esse problema, realmente é algo complexo que a gente tem que estar, primeiro de tudo, medindo o que está acontecendo em campo, né? Então, monitoramento, fazer o monitoramento das redes, ter pontos de telemetria, ter pontos de medição de pressão, conseguir realmente enxergar aquilo que está acontecendo dentro do sistema. Isso aí é de extrema importância. Aquela velha máxima de quem não mede não gerencia, é basicamente isso, né? Para a gente tem que realmente ter
o sistema visual, né? A gente tem que conseguir enxergar aquilo que está acontecendo. E o custo disso tem barateado ao longo dos anos, né? Então, hoje a gente consegue ter uma rede monitorada de forma financeiramente viável, né? Antigamente não era muito mais caro ter esses dados online. Então, hoje já está num ponto muito mais tranquilo de a gente conseguir estabelecer esse monitoramento. Mas não basta só monitorar, não adianta nada a gente ter aquela montoeira de informações lá se a gente não fizer análise de dados. Então, é de extrema importância gerar informação com esses dados, né? Todas as companhias de saneamento aí têm muita informação sendo gerada diariamente e muitas vezes a gente acaba sendo engolido pela rotina e não tem tempo de analisar e gerar informações com essas informações, com esses dados brutos, né? Então, é importantíssimo que a gente tire o tempo para realmente analisar esses dados e começar a gerar informação. Uma operação inteligente, eficiente, né? Conseguir operar bem o sistema, uma operação que entenda do sistema que está sendo gerenciado, e tudo isso pode ser meio que unido junto na simulação hidráulica, né? A gente pega lá as informações da telemetria, pega as informações da operação, avalia cenários de operação, analisa os dados para conseguir realmente montar um gêmeo digital que a gente consiga trazer soluções de engenharia para o campo, né? Então, no caso, a simulação seria uma forma muito boa em termos de engenharia para a gente conseguir estar realmente equacionando esses diversos problemas aí nos 3 eixos de planejamento do sistema de abastecimento, né? Mas o que é a simulação hidráulica? Provavelmente a gente está lidando aqui com técnicos, muitos de vocês já tiveram contato, já sabem o que é, mas resolvi trazer essa abordagem mais inicial justamente para dar um alinhamento, né? Basicamente é um modelo matemático capaz de gerar um gêmeo digital do ativo que a gente está gerenciando. Então, é jogar toda aquela infraestrutura que a gente tem lá enterrada, aqueles 2.300 quilômetros de rede, para dentro da tela do computador e começar a simular o que está acontecendo em campo, né? Então, quais são as vantagens? Primeiro de tudo é conhecer a nossa fábrica. Na nossa fábrica, como comentei ali, realmente ela vai lá da produção até toda a cadeia logística, que é até o cliente final, e a gente tem que entender como é que ela está operando para conseguir realmente melhorar esse abastecimento. Então, a partir do modelo hidráulico, a gente consegue diagnosticar os pontos críticos do sistema, né, avaliar cenários aí de estresse frente a demandas excepcionais, avaliar as projeções de crescimento futuros, então, começar a fazer cenários sem realmente estar impactando dentro do abastecimento do cliente. Né? A gente pode simular, se eu fechar essa válvula, se eu setorizar aqui, se eu fizer uma redução de pressão com uma válvula redutora de pressão, como é que vai se comportar o meu sistema e se o meu cliente final vai ser afetado, né? Antes de fazer esse teste em campo. Então, realmente é uma ferramenta assim que te dá muita oportunidade de criar cenários e de planejar o sistema sem estar afetando realmente o cliente, né? Então, oportunidades aí de otimizar a operação, reduzir custos, né, de bombeamento, reduzir custos com as perdas de água. É uma ferramenta de dimensionamento dos reforços de rede, né? Então, a gente, tendo o gêmeo digital, a gente consegue avaliar aqueles pontos que estão mais críticos e já fazer o estudo para poder realmente fazer um reforço de rede e conseguir abastecer para agora e para o futuro, né? Planejar os investimentos, né? Hoje, quais são os principais softwares de mercado? Não tem o Epanet, que é um software gratuito, é o mais conhecido, talvez, justamente foi o primeiro, assim, de grande relevância, né? E os softwares da Bentley ali, que é o AutoCAD, o AutoGEMS, que são softwares muito bons de trabalhar, porque eles realmente trazem, um software mais comercial, então ele traz bastante facilidade para para a equipe de engenharia, para os técnicos que estão trabalhando com a modelagem, né? Lucas, aproveitando que tu explicou Oi. um pouquinho do que é a modelagem, o Andrei, ele pergunta se na Águas de Joinville a gente tem um setor de P&D, né, de pesquisa e Uhum. desenvolvimento, para o desenvolvimento da simulação hidráulica, ou se é um serviço advindo do setor terceirizado. Hoje a gente está fazendo a modelagem internamente, só que a gente ainda não tem um setor próprio para isso, a gente está se estruturando, assim, né? São basicamente
eu estou trabalhando com isso e a gente está tentando trazer mais técnicos para tá dando um apoio, assim. Tá? Mas esses estudos, por exemplo, que a gente ganhou a premiação, foram todos desenvolvidos internamente dentro da companhia. E É os que, estudos que a gente está Andrei, desenvolvendo... só para tu entenderes, o Lucas passou no concurso, ele já veio com essa bagagem, né? Ele já trouxe esse conhecimento, o que foi para a gente um grande assim, incremento, né, na capacidade de da gente desenvolver projetos internamente, né? Então, graças a esse conhecimento que o Lucas já trouxe, né, da carreira dele, é que a gente está conseguindo fazer algumas coisas internas. Mas eu acho que no final a gente pode fazer uma reflexão, né, Lucas? Sim. O que eu, assim, vejo que a grande vantagem de ter realmente uma equipe de modelagem dentro das companhias é que, porque, assim, realmente é onde está se vivenciando o sistema. Então, às vezes, a terceirizada, ela vem com uma visão muito superficial. Vem com uma visão muito superficial e acaba dando soluções que não são, que poderiam ser muito melhores se ela compreendesse melhor o sistema que está sendo operado. Então, eu, quando, mesmo tendo vindo da iniciativa privada, tendo esse conhecimento prévio de modelagem, eu vi que foi uma evolução muito grande para mim estar trabalhando dentro da Caixa por conta de entender melhor como é que se operava o sistema da água de Joinville. E daí conseguir realmente dar soluções mais calibradas porque o sistema precisava, sabe? Então, é interessante que seja desenvolvido, assim, internamente, mesmo que demande mais tempo de treinamento e tal, mas é importante, realmente. Então, aí, quais são as etapas da modelagem hidráulica, né? Primeiro de tudo é montar a topologia. O que é montar a topologia? Pegar todas aquelas informações que tem lá no cadastro técnico, né? Que muitas vezes não são informações tão consistidas, a gente sabe, às vezes passa um pouquinho de trabalho com relação às documentações, né? E trazer para o modelo. Então, é pegar lá todo o cadastro de redes, todas as bombas, reservatórios, válvulas, e trazer toda essa infraestrutura física com essas informações para o modelo, montar o esqueleto, basicamente. Basicamente, a gente monta o esqueleto do modelo hidráulico. Só que ele não tem vida ainda, né? Basicamente, são só as redes lá sem estar girando, né? O que traz a vida para o sistema de abastecimento é a água que está passando por ele, né? São as vazões que estão correndo por dentro dessas veias ali, né? Então, segunda etapa é realmente estudo de demandas, avaliar como que são os consumos dentro do sistema de distribuição, né? Colocar, seja por nós de consumo, ou até num estudo mais minucioso, como a gente está executando agora para a Zona Sul, trazer os hidrômetros mesmo, os consumos do consumidor final, inserir tudo isso dentro do modelo e começar realmente a avaliar como é que essas demandas estão interagindo junto com a infraestrutura que a gente está gerenciando. E projetar essas demandas para o futuro, né? Porque a partir do momento que a gente está, geralmente esses estudos, a gente tem o objetivo de olhar para o hoje e para o amanhã, né? Então a gente quer realmente entender como é que o meu sistema vai se comportar frente ao crescimento de demandas. Então, a gente tem que fazer essa projeção de demandas e colocar tudo isso para dentro do modelo. Colocado para dentro do modelo, não para por aí, né? Porque, vamos lá, a gente tem os problemas ali da própria topologia, de montar, trazer o cadastro para dentro do modelo, vamos lá, muitas coisas, como é uma infraestrutura enterrada e muito complexa, várias interligações a gente não conhece, então faltam informações, né? Então a gente precisa fazer o processo de calibração do modelo. Esse trabalho talvez seja o mais demorado, ser mais moroso, que é realmente fazer com que o que está no modelo corresponda com aquilo que está em campo. Por isso que é tão importante a gente ter os dados de monitoramento de campo, né? Dados de pressão, os dados de vazão, os macromedidores, né? Dados de nível de reservatórios, porque daí aí que entra o processo de calibração do modelo. Então, é fazer bater, não fazer bater de qualquer forma, né? Entender o que está acontecendo dentro do sistema, trazer para o modelo hidráulico para que o modelo represente de forma correta o que está acontecendo em campo. Um modelo hidráulico que não representa o que está acontecendo em campo, ele não tem serventia nenhuma, né? Basicamente, ele só vai guiar a gente a fazer investimentos ou ter decisões equivocadas. Então, esse processo aqui talvez seja o mais importante dentro do processo de simulação hidráulica. Aqui até tem uns gráficos mostrando, assim, né, os pontinhos aqui são dados de campo e as linhas são os resultados de saída do modelo hidráulico. Então, realmente representar aquilo que está acontecendo, né?
Com o modelo calibrado, a gente tem agora confiança realmente para estar desenvolvendo cenários e avaliar como que seria o comportamento desse sistema de abastecimento frente às diversas situações que a gente enfrenta no dia a dia, né? Seja, a gente começa a elaborar os cenários, seja uma situação de estiagem, seja uma situação de instalar uma VRP, seja instalação de um novo bombeamento, reforço de rede, um aumento de demanda, uma nova indústria que vai se instalar na região. Então, a gente começa a ter um mundo de possibilidades para avaliar o comportamento daquele sistema, né? E depois, a quinta etapa realmente é interpretar os resultados, que daí é o cerne da engenharia mesmo, né? Que é talvez a etapa mais complexa, interpretar, entender o que está acontecendo dentro do sistema e conseguir propor, né, as soluções de engenharia de forma adequada, né? Para a gente conseguir realmente dar o remédio certo para cada problema que a gente está tendo dentro do sistema. Então, eu trouxe hoje um case de aplicação, né, do modelo hidráulico, é o plano de contingência que a gente desenvolveu em caso de estiagem severa para o nosso sistema Piraí. Basicamente, esse é um projeto de como a gente transformou um projeto que não traria os resultados esperados. A gente começou com uma solução que não funcionaria, e depois que a gente trouxe para o modelo hidráulico, começou a avaliar, a gente acabou, o plano de contingência mesmo virou quase secundário, assim, em frente a todas as melhorias do sistema que a gente teve com esse projeto, né? E a gente escreveu esse plano de contingência, esse estudo, né, numa premiação mundial, que é o Going Digital Awards in the Infrastructure, em 2021, né, e a gente acabou sendo campeão dessa premiação, né? Foi uma premiação da Bentley Systems, que é a maior fabricante de software de modelagem hidráulica, né, do mundo ali, fora o EPANET, que é o software livre. Então, foram 300 projetos candidatados, né, mais de 230 organizações ao redor do mundo, 45 países, em 19 categorias. A gente foi campeão em uma dessas categorias, né, que foi redes de água, esgoto e drenagem. Vou apresentar aqui para vocês desse case. Clarissa, qualquer coisa, se estiver tomando muito tempo, não sei como é que estão os horários aí, tu me dá um toque para dar uma acelerada, tá? Não, mas fica Beleza? tranquilo. A gente começou um pouquinho depois, qualquer coisa eu dou um toque, mas vai, tá bom. Tá. Ótimo. Basicamente, qual que é o projeto, né? Como toda empresa de saneamento, eu acho que a Casan está passando por isso de forma bem forte, principalmente no oeste do estado. Muitas vezes a gente tem aí problemas com o nosso principal fornecedor, né, que é a chuva. Então, durante os períodos de estiagem, a gente acaba sofrendo bastante. Nosso sistema ele é dividido em dois mananciais, tá? O manancial do Cubatão, ou até, não sei se vocês veem a mãozinha aqui, mas manancial do Cubatão, que é o nosso manancial mais estável, um rio com maior área de bacia, mais caudaloso, e que abastece em torno de 75% da nossa cidade, 450 mil habitantes, e o manancial do Piraí, que é um manancial com menor área de bacia, que ele é muito mais suscetível a esses períodos de estiagem. Então, ele tem uma área de bacia, ele está numa cota lá 120 e poucos, a qualidade da água é extremamente boa, só que o inconveniente dele é uma captação a fio que realmente no período de estiagem acaba sofrendo bastante. E esse impacto no sistema de Piraí, ele vem crescendo ao longo dos anos. Aqui, se vocês derem uma olhada, são as curvas de vazão, a montante e a jusante da captação, e ao longo dos períodos do ano, né, desde 2016 até 2020. E 2020 foi um ano especialmente seco, assim, né? Geralmente a nosso período de estiagem começava ali em julho e até setembro, junho, julho e até setembro. E 2020 foi, eu acho, talvez um dos piores anos aí nos últimos 30 anos, né, em termos de estiagem. Sofreu, acho que o estado todo, né, acho que quase 100 cidades declararam situação de emergência. E aqui em Joinville não foi diferente, tá? A gente sofreu bastante com essa estiagem. Então, começou a seca lá em abril e ficou até setembro. Então, a nossa disponibilidade hídrica nesse manancial foi muito afetada, assim. Então, a gente tinha esses desafios, né? Como que a gente poderia reduzir a capacidade de produção da Itapiraí em torno de 30%, que é de 170 litros por segundo, durante esse período de estiagem, sem afetar o abastecimento das pessoas, né? Então, a gente precisava reduzir esse abastecimento, precisava ter um plano para reduzir essa produção, para conseguir compensar a falta de disponibilidade hídrica sem afetar o nosso bem mais precioso, ali, que são os nossos clientes finais, né?
Então, a gente iniciou um estudo de alternativas. O primeiro deles foi fazer uma nova captação num ponto mais ajusante na bacia hidrográfica, né? Então, num ponto onde teria uma área maior de bacia, e bombear essa água até a estação de tratamento, que fica lá na cota 120. Então, a gente traria uma captação ali num ponto mais abaixo no rio e bombearia morro acima, né? Claro, o custo disso seria elevado, né? Então, não seria um custo... O OPEX dessa solução era alto também, né? Segunda opção que a gente avaliou foi instalar uma nova estação de tratamento de água compacta, né? Então, também num ponto mais ajusante da bacia hidrográfica. Então, manteria a ETA do Piraí uma vazão reduzida no período de estiagem e operaria em conjunto com essa estação de tratamento compacta no ponto mais abaixo da bacia hidrográfica. O custo disso também era elevado. E a terceira solução que a gente vislumbrou era fazer uma adutora conectando o sistema firme, que era o sistema Cubatão, que não sofre nesse período de estiagem, né, com o sistema Piraí. Então, seria fazer realmente a injeção entre as adutoras. Aí, o custo dessa alternativa foi o mais em conta, né, foi o mais barato, tanto em termos de custo quanto OPEX. Só que isso foi uma análise preliminar. A gente não tinha feito as análises hidráulicas em termos de simulação hidráulica ainda, mas isso foi a alternativa escolhida, tá? Então, era uma adutora ali em torno de 1,7 km, não era muito grande, tá? Em torno de o diâmetro era de 500 milímetros em ferro fundido, com um custo de 3,6 milhões de implantação. Então, a gente fez, a princípio, isso foi até para o nosso plano de investimentos, foi a solução inicialmente proposta, tá? Daí, numa etapa posterior, a gente estava estruturando realmente a modelagem hidráulica dentro da companhia. Na época, eu estava liderando o projeto de simulação hidráulica, a gente estava fazendo um estudo já dos sistemas adutores, e daí veio essa demanda, assim, ó, vamos validar essa solução que a gente está propondo no modelo hidráulico, né? Vamos jogar tudo isso para fazer o modelo do sistema adutor e ver se isso que a gente está propondo vai funcionar. Então, a gente foi para essa etapa de validação no modelo. O software utilizado foi o WaterCAD. A gente fez a análise do período estendido, que é aquela análise em 24 horas, né? E montamos o GM digital de todo o nosso sistema adutor, tanto do sistema Cubatão quanto do sistema Piraí. Então, só a parte de adução até os reservatórios. A gente montou todo esse sistema, todo esse modelo hidráulico. E, para nossa surpresa, como num grande efeito borboleta ou como eu sou de Floripa aí também, então manezinho, né, feito balde de seguir, puxa de um lado, vem tudo grudadinho pro outro lado, né, então puxa de um lado, falta na outra ponta, né, o cobertor curto. Então, realmente a gente viu que não funcionaria a solução, né, essa interligação, primeiro que a gente não conseguiria mandar a quantidade de vazão suficiente do sistema Cubatão para o sistema Piraí da forma como a gente estava prevendo ali, né. A gente precisaria de 170 litros por segundo, o máximo que a gente conseguiria mandar seria 50 litros por segundo. Então, para a gente conseguir mandar os 170, a gente precisaria botar um bombeamento intermediário, que seria em torno de um booster ali de 140 CVs, que acrescentaria um valor de OPEX em torno de R$25 mil por mês em energia, né? E um CAPEX, um custo de implantação, a mais de R$1 milhão. Então, a nossa solução, que era 3,6 milhões, passaria aí para 4,6 milhões. Também no modelo, fazendo os estudos hidráulicos, ali a gente identificou que a gente teria uma perda de carga incremental devido à quebra de pesométrica no reservatório R-alfa. O que acontece? Que a dinâmica do abastecimento, né? Então, o ponto de interligação entre a adutora, essa aqui é a adutora Cubatão, não sei se dá para ver direitinho ali, e aqui é a adutora Piraí. E o ponto de interligação ele ficaria depois desse reservatório R-alfa. Como a gente estaria puxando por meio de bombeamento essa vazão ali, a gente baixaria a linha pesométrica, aumentaria a declividade dessa linha pesométrica e acabar quebrando essa pesométrica no ponto mais alto, que era esse reservatório R-alfa. A gente perderia em torno aí de 20 metros de coluna só nessa quebra de pesométrica, o que restringiria a vazão que passaria pelo anel oeste da adutora, né? E como consequência, a gente geraria problemas nas áreas mais críticas do sistema Cubatão. Então, a gente estava tentando resolver o problema do Piraí, só que a gente ia gerar um monte de falta d'água nas áreas críticas do Cubatão. Então, iria faltar a vazão lá para o nosso sistema R1, que é a ponta do sistema, que hoje, que na época demandava em torno de 160 litros por segundo,
essa vazão, instalando esse booster intermediário, o máximo que ia chegar lá no R1 seria 100 litros por segundo. Então, eu ficaria com um déficit de vazão ali em torno de 60 litros, né? Então, faltaria água nesses pontos críticos. Então, para a gente ficou claro aí que a gente precisava de uma nova solução, né? Um novo estudo para ser realizado. Então, a gente partiu para um estudo, a gente estava olhando para o sistema adutor e a gente começou a olhar, então, para o sistema de macrodistribuição. Então, a gente montou o modelo hidráulico daí de todas as redes de macrodistribuição da zona sul da cidade. Então, foi um modelo aí de torno de 285 quilômetros de rede. A gente utilizou os pontos de telemetria que a gente tinha nessa área para calibrar o modelo, então, em torno de 42 pontos de telemetria. E a gente conseguiu realmente chegar numa precisão no modelo bem boa, assim. Aqui, como eu tinha comentado ali com vocês, os pontinhos são dados de campo e as linhas são o que a gente estava simulando no modelo. Então, a gente conseguiu realmente deixar o modelo bem calibrado com a realidade de campo, que deu mais segurança, assim, na nossa tomada de decisão, né, nas soluções que a gente estava propondo. Então, a ideia, nesse caso, seria utilizar as redes de macrodistribuição, ao invés de usar o sistema adutor, para injetar água do sistema firme para o sistema frágil, né? Mas como que a gente faria isso? Porque o sistema é enorme, né? Então, a gente está falando em 40% das ligações da cidade estão no sistema da Zona Sul. Então, como que a gente faria para transferir essa água? Então, como o problema é muito complexo, a gente foi separando em etapas, né? Primeiro, eu tinha que resolver os pontos fracos do Cubatão para quando eu jogasse água do Cubatão para o Piraí, não faltar água no ponto fraco do Cubatão. Segundo, eu tinha que definir como que a gente mandaria mais água para a zona sul da cidade, que é o sistema que é abastecido pelo Piraí, né? Então, a gente tinha que ter uma solução de realmente encaminhar mais água para aquela zona. Terceiro, a gente teria que fazer as reversões entre sistemas, porque os sistemas eles operariam nessa época de estiagem revertidos, né? Eles teriam que ou ter mistura entre sistemas, né? Entre o sistema Cubatão e o sistema Piraí. Então, a gente teve que fazer essa avaliação de como fazer essa reversão de sistemas de abastecimento. Quarto, a gente precisava restabelecer o equilíbrio hidráulico para conseguir ter pressões de operação normais dentro do sistema, né? Então a gente teve que fazer um estudo de várias interligações para conseguir entender como que a gente conseguiria ter um equilíbrio de pressões entre o sistema Cubatão e o sistema Piraí durante essa contingência. E quinto, para só então, depois de fazer todas essas etapas, a gente realmente deu plano para reduzir a produção da Itapiraí e manter o abastecimento da cidade, né? Então, por partes ali, na primeira etapa, para a gente solucionar os pontos fracos do Cubatão. Lembra que eu comentei com vocês que faltaria, pela outra solução, faltaria água no setor R1, que era a ponta do sistema, então, que era o ponto mais frágil, né? Então, a gente identificou uma oportunidade de melhorar esse sistema de abastecimento. Como? Ressetorizando ele. A gente tem um sistema R1, que abastece ali em torno de 45 mil habitantes, e ele está pendurado na ponta do sistema Cubatão. Então, qual que foi o estudo que a gente fez? A gente ressetorizou, passou aproximadamente 15 mil habitantes desse sistema para dentro do setor R7, que é um sistema que é um reservatório que está antes dentro do sistema Cubatão, então ele estava estrangulado na entrada, então a gente tinha oportunidade de aumentar a vazão que abastecia esse reservatório. Então a gente fez isso tudo, ressetorizou e transferiu aproximadamente 15 mil habitantes do R1 para o R7, em torno de 50 litros por segundo, tá? Só com manobras de registro, só de ressetorizar o sistema. Como resultado disso aí, a gente teve um resultado muito bom, assim mesmo, sem considerar nem estiagem, nada, só na operação normal a gente reduziu a intermitência do sistema, a gente reduziu as reclamações de falta de água nessa ponta, no bairro mais crítico aqui, que era o Espinheiros, em torno de 90%, tá? Só com essa ressetorização, a rede de distribuição hidráulica do sistema, então, a gente pega aqui o número de reclamações de falta de água que tinha nesse bairro em 2019, 2020, comparando com 2021, né, que já estava com essa ressetorização implementada. Então, passou lá de 42 em 2020, 16 ali em 2019 para uma reclamação, de 30 e poucas em julho, né, dos mesmos anos ali para 0 reclamações em julho de 2021, em agosto também. Então, a gente teve uma redução, foi um resultado muito bom, assim, né, pro cliente final mesmo. A gente conseguiu baixar as reclamações de falta de água e deixar o sistema mais estável. Aqui os gráficos da telemetria, né, antes da implantação dessa solução que a gente propôs, o nível do reservatório R1
vivia entrando em calha, vivia esvaziando, e hoje ele está trabalhando praticamente com nível o dia todo, assim, né? Então a gente conseguiu realmente estabilizar o comportamento desse reservatório com uma ação que custou praticamente nada para a gente, só custou o tempo de planejamento mesmo e reestruturar. E assim, a partir do momento que a gente regularizou o abastecimento do R1, surgiram outras oportunidades. Antes a gente tinha que manter o sistema pressurizado durante a madrugada porque as caixas estavam entrando estavam sendo abastecidas, caixas de água do cliente estavam sendo abastecidas nesses períodos, né? Então, a partir do momento que a gente estabilizou o abastecimento, a gente, junto com a Comissão Técnica de Redução de Perda de Água, foi lá e propôs a implantação lá, começou a operar como uma VRP na área. Então, aqui está o estudo que a gente fez, né, para conseguir operar com essa válvula redutora de pressão. A gente tinha uma mínima noturna lá de 62 litros por segundo, caiu para 25 litros por segundo, só no controle de pressão noturna. Então, a pressão, a média da ponta ali dos Pinheiros e do outro bairro, que é o Comasa, caiu de 35 metros de coluna d'água para em torno de 22 metros de coluna d'água. E a gente tem um volume recuperado em torno de 40 mil metros cúbicos mês nessa implantação. Então, é uma série de efeitos. Lá era o efeito borboleta ruim, né, dar problema, e depois que a gente conseguiu fazer um estudo bem embasado, a gente começou a ter o efeito borboleta positivo, assim, conseguir realmente melhorar o sistema, né. Beleza, resolvemos daí os pontos fracos do sistema Cubatão, né. Aí o segundo problema era como mandar mais água para a zona sul da cidade, que é onde realmente a gente precisaria contingenciar o sistema Piraí. Então a gente iniciou um estudo para entender, hoje a nossa zona sul da cidade é abastecida pelo Booster Florianópolis, que é uma unidade de bombeamento que encaminha ali, na época encaminhava em torno de 420 litros por segundo. Então um booster intermediário que mandava água para a zona sul. A gente começou um estudo desse booster, porque ele seria a nossa oportunidade de mandar mais água para a Zona Sul e fazer as interligações entre sistemas. A gente começou a tentar entender o que poderia ser melhorado nessa operação desse booster. E nesse processo, avaliando lá os próprios dados do fabricante mesmo, a gente foi identificado que a gente estava tendo uma perda de carga muito grande. E os nossos dados de telemetria, a gente identificou que estava tendo uma perda de carga muito grande a montante desse booster. A gente começou uma investigação. E daí chegamos que era uma peneira que estava sendo instalada, uma peneira de proteção que estava instalada bem a montante do booster, um filtro Y ali, que ele estava superdimensionado. Fui lá, conversei com o pessoal de operação, tal, quanto é que estava uma perda de carga realmente meio absurda, assim, para aquela instalação. E conversei com o pessoal de operação, peguei os dados e tal, daí a gente foi ver, essa peneira ela tinha um diâmetro de passagem de 1 centímetro, tá? E a gente redimensionou essa peneira para 4 centímetros, que ainda trabalharia com uma segurança bem boa em termos da unidade de bombeamento mesmo, que basicamente aumentou a área de passagem ali pelo furo em 16 vezes, né? De 1 para 4 em termos de área aumentou em 16 vezes e a gente reduziu muito a perda de carga dessa instalação. Como resultado, ali a gente tem uma redução de quilowatt metro cúbico, né, dessa instalação em 30%, tá? Uma redução de consumo de energia em torno de 574 megawatts ano, que representa em torno de 170 toneladas de CO2 deixando de ser emitidas, uma economia anual de 360 mil reais por ano só em energia elétrica, tá? A gente conseguiu ampliar a capacidade de bombeamento com esse redimensionamento da peneira em torno de 25%, então uma unidade de bombeamento que ela estava trabalhando ali na rotação máxima com 420 litros por segundo, hoje ela consegue chegar até 530 litros por segundo, tá? Só no redimensionamento da peneira. E conseguimos, olhando para o nosso projeto, uma capacidade de enviar água do Cubatão Piraí para em torno aí de 30 mil habitantes, que a gente conseguiu aumentar em 110 litros por segundo essa capacidade de encaminhar água para a Zona Sul. Então, daqueles 170 litros por segundo que a gente precisa para contingência, 110 vão vir por esse meio aqui, que é esse booster que a gente conseguiu otimizar ele, né? E um outro ponto que a gente também teve que mexer foi, a gente sugeriu fazer o bypass daquele reservatório onde teria quebra de pesométrica. Então, esse ainda não foi feito, mas é algo que está dentro do plano de execuções ali, pessoal de manutenção,
que é realmente fazer a interligação no pé do morro da adutora para, no período de estiagem, a água não suba até o reservatório. A gente bypassa e não perde a capacidade de transporte daquela linha ali por quebra de pesométrica, né? Resolvido como mandar mais água para a Zona Sul, a gente ainda faltava, a gente tem 110 litros por segundo ali, mas lembra que precisava de 170. Então, a gente teve que avaliar outros pontos onde a gente poderia encaminhar água do Cubatão para o Piraí. O outro ponto que a gente identificou foi reverter o sistema R-alfa, que é um reservatório que é abastecido pelo Piraí, para dentro do sistema R0. Então, no período de estiagem, a gente projetou uma interligação, onde a gente manda água para esse sistema, fecha o abastecimento pelo Piraí e coloca toda essa galera para dentro do reservatório R0. Então, a gente conseguiu, com essas manobras aqui, a gente vai conseguir mandar mais 60 litros por segundo do sistema Cubatão para o sistema Piraí. E para conseguir realmente depois fazer a reversão de sistemas, a gente estudou formas, né, de encaminhar pontos de interligação entre o sistema R11 aqui, que é bem lá no sul da cidade, com o sistema R4, para conseguir mandar mais água para fazer chegar aqueles 110 litros por segundo, né, que a gente está mandando pelo booster para os moradores da Zona Sul, lá que são abastecidos pelo Piraí. E a gente estudou várias conexões ali para fazer entre as redes de macro distribuição para conseguir mandar essa quantidade de água. Então, aqui está o planinho mais ou menos desenhado, né? Manda 110 litros por segundo aqui pelo booster, 60 litros via R alfa R0 ali, e esses 110 a gente distribui pelas redes de macro distribuição aqui da zona sul da cidade. E montamos, junto com o pessoal de operação, um plano de operação das válvulas para contingência, né? Então, durante o período de contingência, a gente já sabe quais as válvulas que a gente vai ter que manobrar para fazer realmente essa transferência de vazão ali. Como resultado, a gente conseguiu mais 60 litros, completando a quantidade que a gente tinha se proposto dentro do projeto, né, em contingenciar, que são 170 litros, e estabelecer um equilíbrio de pressão entre as redes de macrodistribuição, né? Quais são os benefícios do projeto? Primeiro, segurança hídrica, né? Está ali na parte de segurança hídrica. A gente conseguiu antecipar os problemas que aquela solução inicial teriam, né? A gente estava com uma solução mais simplista, trazendo uma interligação entre sistemas adutores que não funcionaria, que a gente gastaria em torno aí de 4,6 milhões sem ter um resultado esperado. Então, fazendo esse estudo, a gente conseguiu identificar esses problemas com antecedência, montar um plano de contingência capaz aí de reduzir esses 30% de produção do Piraí durante a estiagem, mitigando os efeitos da seca e beneficiando em torno aí de 150 mil habitantes, que é o que o sistema Piraí abastece, né? 150 mil habitantes e negócios locais ali. Como era um resultado secundário, mas eu acho que acabou sendo o principal resultado desse projeto, a gente conseguiu melhorar a dinâmica do sistema de abastecimento, inclusive no sistema Cubatão como um todo, né, reduzindo aí as reclamações de falta de água em 90% nos setores mais críticos do abastecimento do município. Reduzimos as perdas de água no setor R1 ali também em 40 mil metros cúbicos mês, resultado bem expressivo. Reduzimos o custo daí com relação ao OPEX, né? A gente reduziu o custo de operação daquela solução inicialmente proposta em R$ 25.000 por mês, e com a otimização do Booster Florianópolis ali, a gente conseguiu estar economizando já em torno de R$ 360 mil por ano em economia de energia, né? E com relação a investimento, CAPEX, né, a gente reduziu o custo de implantação da solução inicial ali em torno de 4,5 milhões, a gente estimou um custo aí de implantação dessas soluções que a gente previu em torno de 100 mil, porque foi realmente coisa que a gente tinha em casa para fazer, né? Foi algo bem mais simples, mais complexo de se planejar, mas mais simples de se executar, né? E postergação aí de investimentos devido à ampliação da capacidade do booster, né? Então, a gente conseguiu, sempre quando a gente trata quando a gente amplia a capacidade de alguma unidade, a gente está podendo realmente postergar algum tipo de investimento. E, nesse momento, a gente está em outros estudos já, né? Estamos nos próximos passos dentro da simulação hidráulica. A gente já finalizou alguns outros estudos dentro da companhia, ali, um estudo ali de aproveitamento do potencial de energia gravitacional do sistema produtor Piraí. Então, eu comentei com vocês que a nossa ETA Piraí está na cota 120, né? Então, a gente tem sobra de carga na entrada dos reservatórios, então a gente projetou
turbinas hidráulicas, fez o estudo hidráulico, né, para instalar turbinas na entrada desses reservatórios e começar a gerar energia. Então, a gente tem um potencial aí de gerar em torno de 700 mil kW por ano nas adutoras do Piraí. A gente está em processo aí, esse ano a gente contrata essa turbina, a primeira delas, né, a gente vai contratar. Desenvolvemos depois na sequência um plano de otimização hidroenergética do sistema adutor Cubatão. Então, a gente fez um plano de etaperização do sistema, assim, para reduzir o consumo de energia desse sistema Cubatão, que ele joga água desde lá do norte da cidade até a zona sul. Então, a gente fez um projeto realmente de otimização hidroenergética, de bombeamentos intermediários e várias soluções que a gente foi propondo, tá? Que tem a capacidade aí de economizar em torno de 151 mil megawatts ao longo dos 25 anos, que é o plano de projeto, que é mais ou menos equivalente a gente abastecer 10 mil residências aí por 8,3 anos. A gente desenvolveu, a gente está agora em estudo com o plano de setorização e gestão de pressões do município, né? Então, nosso objetivo, acho que como todos os colegas aí, é de reduzir realmente as perdas pelo menos até 25% em 2033, meio que uma meta geral, assim, né? Então, a gente está com essa meta e a gente está fazendo estudo, daí entrando num estudo mais complexo ainda, que é entrar para as redes de microdistribuição. A gente está tentando simular as redes, agora nesse momento a gente está simulando as redes de micro da zona sul da cidade, para fazer o plano de setorização mesmo e controle de pressão. Então, já projetar todas as VRPs para depois esses da Zona Sul a gente vai lançar no contrato de performance, né? E para o futuro, a gente pretende ter realmente o gêmeo digital de toda a nossa rede de distribuição, olhando para um horizonte aí de médio prazo, 5 anos para frente, e trazer a gestão dos ativos, né, para uma visão online, mudar a perspectiva da CAGE mesmo, para a gente estar olhando para o sistema, entendendo o que está acontecendo de forma online, projetando manobras de forma online, realmente trazer a visão de gêmeo digital e trocar a perspectiva de reação para prevenção, né? Então, está sempre avaliando estando um passo antes do que vai acontecer, né? Os próximos passos aí para a gente executar. Seria isso, pessoal. Agradeço aí pela atenção. Tem alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida, por favor, só colocar. Lucas, muito bom, né? Acho que traz bastante informação e uma perspectiva legal desse trabalho que você vem desenvolvendo. O nosso objetivo aqui na Câmara é trocar, né, informações, expor os nossos trabalhos, e a gente sabe que a gente tem algumas companhias com estruturas menores, né, do que a companhia, assim. Então, pelo que a gente vem vivendo nos últimos anos, e pela essa tua experiência que tu falou no começo, de trazer o conhecimento técnico, né, de projetista, e agora está vivendo na operação, se tu gostaria, ou teria algum conselho, ou alguma mensagem para deixar para as companhias que são menores, assim, um dia todos chegaremos lá, né, mas assim, começando agora, questão do dia a dia, de informação, de cadastro, assim, se tu teria alguma coisa para colocar. Sim, vamos lá. Separa por etapas, né? Mesmo como a gente fez por plano, basicamente a mesma abordagem. Primeiro, comecem a monitorar o sistema. Instalem pontos de pressão, comecem a entender o que está acontecendo dentro do sistema de vocês. Então, macromedição, tem que estar com as zonas macromedidas para entender como é que está a distribuição realmente do abastecimento. Segundo, cara, tem muita informação na internet, então corram atrás de informação. O YouTube está minado de informação disponível, né? Então, hoje, muitas coisas, às vezes, eu não lembro como fazer, então eu vou para o Google. O Google tem informação para tudo ali, então, correndo atrás, conseguem desenvolver. Não tem condições ainda de adquirir um WaterCAD, um WaterGems? Não tem problema, o EPANET é um software que funciona muito bem. Tem o Xwater também, que o pessoal está usando agora. São soluções gratuitas que estão disponíveis e que não comecem com a rede toda, comecem a fazer o sistema de adução, daí até um reservatório, entende como é que está o comportamento, calibra, vai fazendo aos pouquinhos, depois monta o sistema adutor completo, depois vai trazendo, faz o estudo de uma rede de macro distribuição,
não vai para a rede de microdistribuição, que é onde o cadastro é mais falho, né? A gente não sabe onde estão conectadas as redes e começa a aumentar a complexidade do estudo de forma muito grande. Então, vai aos pequenos passos, entendendo como o sistema está operando e projetando essas demandas e avaliando em doses homeopáticas, né? Não fiquem só o que eu vejo, se não fiquem só na dependência das terceirizadas, que o conhecimento foge daí da empresa. Aí, às vezes, a gente está operando um sistema que a gente não tem um conhecimento tão aprofundado de realmente das necessidades dele. Então, internalizem, mesmo que, às vezes, contratem uma terceirizada para montar o modelo hidráulico para vocês, mas se apropriem disso, porque realmente é importante que esse conhecimento esteja dentro das companhias. Muito legal. Acrescento também a importância do cadastro, né? Do cadastro Com técnico certeza. no dia a dia, mesmo que a informação não esteja online ainda, né? Mas a informação sendo alimentada ali no futuro para ser Sim. online, eu acho que o cadastro técnico tem É o uma nosso maior importância. desafio, né? Porque É, as infraestruturas estão enterradas e muita coisa a gente realmente sabe que não tá bem cadastrado. Então, tem que aproveitar as oportunidades para atualizar o cadastro. Tem obras sem acontecendo, putz, tem que cobrar SBILT, tem que trazer essa informação de novo para a companhia, tem que realmente, tipo, as manutenções trazem muita informação, então toda manutenção é uma oportunidade de atualizar o cadastro. Então, nas manutenções, traga um croquis de campo, traz para o pessoal, então, realmente isso tudo é muito importante, né? tem uma pergunta aqui, uma pergunta. Lucas, hoje você tem as informações necessárias todas integradas entre os sistemas paralelos de apoio? Hum, vamos ver se eu entendi bem a É o pergunta. Everton, se o Everton quiser falar, Everton, fique à vontade. Eu vou Oi, Lucas. É só uma dúvida, porque você usa para fazer a simulação, como a própria Clarissa mencionou, o cadastro técnico, né? Sim. E imagino que outros sistemas também em paralelo. Só para saber se você já tem isso toda essa parte de esse ecossistema integrado, ou você Uhum. ainda tem que recorrer a alguma Hum, exportação, alguma coisa para alimentar sim. teu banco de dados aí. Isso é um pepino, tá? Hoje é um pepino que a gente tem, porque hoje o nosso cadastro está todo em GIS, né? E a gente transporta esse cadastro para dentro do modelo hidráulico. Então, tem toda a etapa de exportação e importação dentro do modelo hidráulico. E o maior problema é a via de mão dupla, né? O que eu gostaria? Quando eu atualizar alguma coisa no modelo, porque eu percebi que tem uma interligação que está faltando dentro do cadastro, tal, isso fosse revertido no cadastro técnico, né? De forma automática. E hoje não é feito dessa forma. Hoje, eu falei até para o Copete, que é o responsável pelo pai do cadastro, que a gente chama aqui. Aí eu falei pra ele, Copete, eu não vou nem me estressar contigo agora, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, cara, porque senão, se eu ficar nesse bate-volta o tempo todo, a gente não vai conseguir sair do lugar. Então eu vou fazer, depois a gente dá um jeito de compatibilizar tudo de novo no cadastro. Mas é um Legal. pepino, tá? Ah, legal. É. E nem a Mas você está no Bentley caminho tem essa certo, solução. ele está indo no caminho certo, né? Essa Sim. integração é a hora que tiver essa integração, aí é o cenário perfeito para ti. Hoje nem a Bentley, a gente já trocou algumas ideias com eles também não têm uma solução assim 100% para integrar, sabe? O Gizmoder, eu acho que ele talvez funcione melhor dessa forma, porque o Gizmoder, acho que tu usa dentro do próprio sistema da GIS, né? Então, tu consegue simular lá dentro. Então, talvez seja uma solução. Eu ainda não tive contato, tá? Eu já vi algumas apresentações, mas nunca trabalhei com ele. Mas é uma solução que está aí no mercado. Talvez Legal, seja mais interessante desse ponto de vista, tá? legal, bacana. Se você puder disponibilizar teu contato depois, Lucas, eu ia trocar uma ideia contigo. Beleza. Obrigado pela resposta. Parabéns pelo Valeu. trabalho, sensacional. Obrigado. Mais alguma dúvida ali? Cacau, acho que teu microfone está desligado. Ops, meu microfone estava desligado. Mais alguma pergunta, mais alguma questão? Não temos mais nada no chat. Mais uma vez, eu parabenizo o Lucas, né, por esse trabalho. Ele já está começando a cansar de falar, né, Lucas, de repetir. Mas eu acho que é Então, importante, né, foi um legal compartilhar. reconhecimento
que foi muito comemorado dentro da companhia, né, o prêmio, e esse trabalho que está sendo desenvolvido foi muito reconhecido. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas a gente agradece muito a tua presença aqui. Não, só agradecer o convite aí, estamos portas abertas aí para trocar experiência, aprender, né, com os demais colegas também. Então, a CAD está sempre de portas abertas aí para essas trocas. Obrigadão. Que legal, que legal. Parabéns, Lucas, pela apresentação, muito bom conteúdo, né? Primeiramente, também eu gostaria de agradecer os dois palestrantes, né, por aceitarem o nosso convite e pelo material que estão disponibilizando, né, de assuntos extremamente interessantes e relevantes para o progresso no saneamento, né. Agora nós recepcionaremos o engenheiro Marcelo Guimarães, que nos apresentará assuntos relacionados à aplicação de sistemas IoT na área de saneamento, incluindo algumas aplicações utilizadas em parceria com a Casan no município de São Miguel do Oeste. O engenheiro Marcelo, ele tem formação em engenharia elétrica pela Unicamp, possui especialização em administração pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, tem uma carreira desenvolvida na área de tecnologias em empresas multinacionais como IBM, Motorola, Brigstar, Antel e Urus, que é a empresa que desenvolveu alguns trabalhos em parceria com a Casan em São Paulo do Oeste, né? Também é consultor empresarial especializado em geração de negócios com aplicação de tecnologias disruptivas e diretor-geral da Urus na América Latina e sócio-diretor da Ledic Solutions. O engenheiro Marcelo, então, agradecemos o aceito do nosso convite e lhe passamos a palavra para a apresentação. Ok, bom dia. É um prazer estar aqui. Agradeço imensamente o convite, em especial a Andrea May, que me fez esse convite pessoalmente. É uma honra poder estar participando aqui e compartilhar com vocês um pouco das nossas soluções e da experiência muito gratificante na cidade de São Miguel do Oeste, junto com o time da Casan. Uma experiência fantástica, um time fantástico também, uma cooperação incrível, difícil de se encontrar hoje em dia no mercado. Muito legal mesmo. Muito bem, eu vou compartilhar aqui, vou colocar em tela cheia, Clarissa. Então, não vou estar vendo as mensagens, aí você pode me interromper se houver alguma pergunta ao longo da apresentação. Pode deixar com a gente. Ok? Se tiver algum problema na apresentação, vocês também me avisem e eu corrijo aqui. Estão vendo a apresentação? Sim, perfeito. Ok. Bom, essa solução que eu vou apresentar é uma solução conjunta de duas empresas, a Urus do Brasil e a Line Data. Essa cooperação das duas empresas que juntaram esforços para trazer essa solução para o Brasil e para implementar o piloto especificamente lá em São Miguel do Oeste, que a gente vai comentar aqui. Marcelo, só Oi. uma coisa, na minha não está aparecendo no modo apresentação, aparecendo a tela do teu PowerPoint. Engraçado, na minha não está nem aparecendo o compartilhamento da tela. Não sei se os outros estão. Eu vou sair e vou entrar novamente, vamos ver. Eu vou compartilhar minha tela inteira. Eu acho que talvez resolva esse problema. Vamos lá. Agora está aparecendo para mim. Agora sim, perfeito. Perfeito. Ok, então era esse o problema, estava compartilhando só uma tela. Então vamos lá. O título aqui é a solução IoT de gerenciamento inteligente do ciclo da água. Tá? O que consiste e qual que é a visão dessa nossa proposta? A visão de serviço é a solução número 1 para estados e municípios para um ciclo da água inteligente e com alta eficiência energética. Intrinsecamente a essa visão existe a digitalização, obviamente, né? Digitalização e uso de recursos em tempo real, online.
obviamente, com tratamento em nuvem, né? Bom, a proposta realmente inclui aqui dois ícones aqui, um novo mindset e uma nova forma de trabalho, porque é uma proposta que desenvolve a solução como um todo e ela utiliza-se de informações disponíveis atualmente na rede e informações adicionais que a gente possa obter através de sensoriamentos. Tudo isso de forma digitalizada e online. Neste outro slide, a gente apresenta, então, o que nós chamamos de Flow Services, que é um serviço de IoT, né, de gerenciamento da água. Então, a gente oferece uma visualização da rede em tempo real, permite otimização de vazão e pressão também em tempo real. Com isso, possibilita a detecção de perdas através do software proprietário com algoritmos complexos e machine learning. E a gente, adicionalmente, tem um serviço de qualidade da água quando contratado, também através de um sensoramento, onde pode-se medir aí a qualidade da água. A nossa solução oferece uma compreensão em tempo real da operação de toda a rede de abastecimento de água. Ela detecta vazamento em tempo real, ela permite otimizar a pressão, equalizar a distribuição, mapeia o fluxo e monitora a qualidade de água quando esse último contratado. Qual que é a mágica aqui, né? Então, falar aqui é fácil, né? Mas qual que é a mágica aqui? Como é que isso ocorre? Basicamente, a nossa solução, ela se utiliza de uma quantidade muito grande de dados disponível na rede. Hoje, todas as operações têm uma quantidade muito grande de dados, seja de consumo histórico, consumo instantâneo, seja toda a parte de, digamos, de medições de níveis, de produção, de vazão, de pressão. Todos esses dados disponíveis na rede, a gente coleta e a gente identifica como resolver o problema, utilizando, obviamente, dados têm que ser dados confiáveis, né? E a gente utiliza, então, da inteligência artificial com trabalho de Big Data e o analítico, né? Nos nossos sistemas de inteligência artificial. Tá? Tudo isso é tratado na nuvem, né, numa plataforma IoT e totalmente segura, com alto nível de encriptação. Então, de uma forma bem sucinta, a gente apresenta aqui o que é a arquitetura desses sistemas. Através de sensores, inteligentes conectados, né, sejam eles conectados com fio ou sem fio, também utilizando de dados de sensores e utilizando de informação da rede, a produção, a distribuição. Trabalhamos com modelo hidráulico dinâmico, modelo hidráulico online, né, que ele recebe essas informações a cada 5 minutos e se ajusta. E também utilizamos de dados de processos e consumo. Então, vocês veem aqui que a gente utiliza, basicamente, um banco de dados fabuloso que está disponível nas operações das operadoras e também com dados de sensores, eventualmente, a necessidade de colocar sensores adicionais de pressão. Utilizamos uma conectividade, como eu falei, que pode ser com fio ou sem fio, né? Com fio que eu digo porque em muitas situações, em muitas localidades, existe já essa conectividade com fio, né? E nós implementamos a conectividade sem fio também nos sensores que nós implementamos. De certa forma que esses dados eles vão em tempo real, no caso de São Miguel do Oeste, só para dizer mais ou menos o que é o tempo real, no caso de São Miguel do Oeste, nós estamos falando de a cada 5 minutos o dado é enviado para os servidores, que os servidores nossos são servidores que estão hospedados na Amazon, então a gente usa o AWS, né? E a nossa plataforma de IoT também está ligada a esse mesmo servidor, tá? Efetuamos aí, obviamente, uma integração de sistemas, porque esses dados disponíveis,
nas operações atuais, eles precisam ser enviados dessa maneira online, e para isso é necessário fazer essa integração entre os sistemas, os nossos sistemas e os sistemas da concessionária. E essa integração de sistemas é feita com um time local aqui no Brasil, da Line Data. É uma equipe muito competente que fica sediada aí em Florianópolis. Tá? Então, é um trabalho que a gente tem tido excelentes resultados e uma rapidez incrível nessa integração de sistemas. Bom, dessa forma, a informação em tempo real, ela é oferecida em forma gráfica, visual, bem fácil de visualizar. Aqui eu coloquei alguns gráficos simbólicos, mas através dessas interfaces inteligentes que nós entregamos para o usuário, a gente entrega mapa de pressão, mapa de vazamentos, o mapa de vazão e o mapa de qualidade quando contratado. Então, basicamente, essa é a arquitetura do sistema. Nós temos aqui, eu gostaria de apresentar esse framework, que esse framework é um framework do projeto completo. Tá? É um framework que a gente propõe como uma forma de trabalho para um contrato de longo prazo. Né? Então, a solução completa num contrato contínuo, né, de serviço, o que a gente propõe, na verdade, é um serviço, né? É um monitoramento como serviço. Né? Então, entregamos aí o resultado analítico em forma de serviço e não necessariamente de tudo CAPEX. Né? Bom, como que se trabalha, então, a evolução desse projeto junto às concessionárias? Inicialmente, a gente faz uma análise situacional, faz um mapeamento operacional, uma análise do cadastro técnico. A gente sabe que os cadastros técnicos no Brasil têm problemas diversos, uns maiores, outros menores, mas o cadastro técnico é uma etapa crítica. Porque a partir do cadastro técnico que a gente recebe esses dados iniciais, dados históricos. E se esses dados não forem precisos e confiáveis, o resultado também do serviço não vai ser preciso como esperado, porque os dados que entraram não estão refletindo a realidade. Nesse trabalho de análise situacional, já iniciamos esse trabalho de uma forma muito, digamos, muito rápida, utilizando-se aí, principalmente os esforços da Line Data, na parte de digitalização de cadastro técnico. Eu vou falar um pouco mais à frente um pouco desse serviço, aí o Sanegel, né? Esse Sanegel é uma solução muito poderosa aí da Line Data, muito, eu diria assim, completa, que digitaliza esse cadastro e permite aí, né, digamos aí, a sua automação. Se você aproveitar aqui, pegar o gancho aí da apresentação anterior do Lucas, que ele falou que o maior desafio é o cadastro técnico. Aqui nós temos uma grande oportunidade aqui de ajudar você com o desafio, viu, Lucas? O Sanegel é um sistema muito poderoso de digitalização e automação, não só do cadastro, como também ele permite aí você fazer uma automação dos seus processos e reparos de campo. Enfim, tem uma série de módulos fantásticos que a gente coloca aqui embaixo, aqui nessa apresentação. Bom, seguindo aqui, análise aqui, desculpa aqui que eu coloquei análise com 2 L's, mas seguindo aqui a parte de bancos de dados, então nesse trabalho a gente faz os ajustes necessários, efetua os lançamentos e já efetua essa digitalização desse cadastro técnico. Tá? Identificamos os pontos de telemetria, trabalhamos aí também com a inserção de data loggers e conectividade onde necessário e fazemos a integração de sistemas. Tá? Toda essa parte, esse bloco superior, ele, na verdade, ele também a gente já identifica a necessidade de fazer
adição, por exemplo, de sensores adicionais. Eu vou explicar um pouco mais na prática como foi isso em São Miguel do Oeste. Bom, a próxima etapa é justamente esse módulo de modelagem hidráulica, que o Lucas apresentou aí no exercício dele aí. Nós utilizamos também como base o EPANET, mas as bases do EPANET são incorporadas no software Sanegel, que cria um modelo hidráulico mais completo e que permite aí essa modelagem em tempo real, né, o ajuste dessa modelagem em tempo real. Então, a gente faz toda a simulação hidráulica, a modelagem, visualização, a validação e calibração é muito importante nessa fase, e a partir daí a gente inicia os lançamentos para o modelo online e geração de relatórios. Tá? Então, após a calibração de todo esse modelo hidráulico, nessa etapa de modelagem hidráulica, a gente parte para a análise computacional em tempo real para a gestão de perdas com recursos de inteligência artificial. Tá? Nessa etapa aí, ou seja, a partir desse ponto, todos os dados estão conectados e sendo enviados online, no caso de São Miguel do Oeste, a cada 5 minutos, obviamente depende da infraestrutura instalada, às vezes os data loggers e os sistemas de envio instalados, ele não permite talvez 5 minutos, 10 minutos, não tem problema, ele permite inclusão de dados com períodos, intervalos diferentes. Pois bem, essa análise computacional, após um trabalho de alguns meses, aí 1 a 2 meses, ele consegue já gerar um ajuste no sistema todo, e essa, que a gente chama de modelagem hidráulica online, ela também nos permite a gente fazer essa detecção de vazamentos em tempo real. A partir do instante em que um vazamento é detectado, ele é enviado o alerta e indicado a região onde esse vazamento pode estar ocorrendo. Tá? A gente trabalha com uma precisão em torno de 70 metros a 100 metros, dependendo, obviamente, da geografia, do relevo e das situações das instalações, né, da infraestrutura. Mas, em São Miguel do Oeste, a gente obteve até uma precisão inferior num dos vazamentos detectados de 20 metros. Então, todo esse software aí, ele traz essa inteligência artificial que permite a detecção, né, a indicação dos vazamentos ao longo da rede. Muito bem. E, obviamente, como eu falei, isso aqui é uma proposta de um trabalho, de um projeto de longo prazo. Na parte de São Miguel do Oeste, a gente se concentrou mais nessa parte de modelagem hidráulica e detecção de vazamento. Mas o que vem junto com tudo isso, numa contratação de médio e longo prazo, vem todo um trabalho, aí, principalmente do Sanegel, né, de módulos de operação assistida, módulos de cadastro técnico, de atualização contínua de cadastro técnico online, gestão de operação também online, toda digitalizada, gestão de contratos também digitalizado online, treinamento de usuários contínuo, nesse caso o treinamento do sistema todo, né, completo, e também os módulos de gestão de indicadores. Todos esses módulos são contratados individualmente ou em conjunto, conforme a necessidade do cliente. Então, este é o nosso framework de trabalho e a proposta de projeto. Por que a gente chama de ciclo de gerenciamento? Porque isso aqui é um ciclo contínuo. Na nossa proposta de trabalho, como eu falei ali, a gente faz o mapeamento, faz a análise inicial, faz o planejamento e implementação do projeto, né? Então, exige aí um prazo para implementação, ajustes, integração de sistemas, colocação de sensores adicionais, normalmente sensores de pressão adicionais. Aí você feito todo esse planejamento, que a hora que entra no modelo, na modelagem online, né, que você entra toda a parte de dados online, você entra de fato na operação. Né? Então essa operação permite monitoramento contínuo em tempo real, permite reportologia, você gera relatórios, gera informações relevantes, e você desenvolve melhorias, porque toda operação necessita o trabalho de melhoria contínua. Então, o nosso software não é um software, o nosso serviço, na verdade, não é um serviço estanque, é um serviço
de melhoria contínua junto com o cliente. Para cada operação existe especificidades que precisam ser tratadas e ao longo do tempo melhorando. Então, é um ciclo contínuo, né, de operação, monitoramento, reportologia e desenvolvimento. Ok? Tudo isso nesse proposta de contrato de longo termo. Ok? Bom, obviamente os resultados, os benefícios desse produto são vários, mas eu gostaria de colocar aqui um slide que eu apresentei lá em Curitiba, lá no congresso da ABS em Curitiba, onde fizemos esse estudo de eficiência energética, né, os nossos serviços implementados em uma cidade com uma população de 51 mil habitantes. Nesse caso, a gente pegou referência à cidade de Louveira, obtivemos deles autorização para divulgar os dados aqui, porque os dados de captação e consumo são dados reais da cidade de Louveira, né, onde a gente tem ali perdas físicas hoje de 33% e uma energia consumida de 318 mil kWh por mês. Com a aplicação do serviço, né, do Flow Services, a gente projeta uma redução de 30% das perdas em um ano, né, ou seja, uma redução de 10 pontos percentuais, reduzindo de 33 para 23 pontos, reduziria a energia consumida para 223 mil kWh, uma economia de 95 mil kWh mês, ou seja, uma economia de aproximadamente 840 mil reais por ano. Num ciclo de governo, a cada 10% de redução nas perdas, a eficiência gerada para esse sistema representa 12 meses a mais de produção, ou seja, um ano a mais de produção durante aquele governo. Então, essa aqui digamos, um dos benefícios tangíveis aí do serviço Urosflow, ok? Com medidas em caso real. Pois bem, eu gostaria de passar agora a apresentação para o projeto piloto junto com a Casan na cidade de São Miguel do Oeste. Esse projeto, como eu falei, é um trabalho conjunto aí. O sucesso desse trabalho se deve fundamentalmente em função do engajamento dos times, tanto da Casan, um time altamente qualificado, proativo, e o time da Urus Brasil e da Line Data. E tivemos também nesse projeto a cooperação da Conaut, com o fornecimento de medidor de vazão de última geração, e da Keller do Brasil, fornecendo os sensores de pressão que foram colocados ao longo da rede. Ok? Então, esse projeto realmente está sendo ainda, o projeto não está concluído, mas é um projeto aí que a gente pode dizer que foi um excelente exemplo de teamwork. Bom, nesse próximo slide, eu apresento aqui o objetivo do piloto, né? O objetivo foi implementar o Flow Services para detectar vazamentos na rede de água na área do DMC1, na área central, né? A gente optou por, em função do prazo estabelecido aí nesse projeto, que foi realmente fazer uma comprovação dos serviços, a gente optou por uma área contida ali no centro. Tá? Obviamente, os melhores resultados do serviço, ele se dá quando você tem o município todo, porque né, você tem todas as influências dos demais DMC, que é um sistema integrado, então os demais DMCs influenciam em todo o resultado. Obviamente, evitar o desperdício de recursos naturais, redução de perdas físicas não aparentes, melhorar a eficiência energética, a redução do consumo da captação, a distribuição. Então, esse foi o objetivo aí do piloto. Como eu falei, a área piloto foi selecionado, então, esse município de São Miguel do Oeste, com a população em torno de 41 mil habitantes, o índice de perdas, perdas totais em torno de 50%. A área do projeto é a DMC1. Nesse slide é aquela área rosa,
né, como vocês dizem, nesse plano aqui, a área rosa é correspondente ao DMC1, é um DMC que tem uma entrada e várias saídas, né? Então a gente tem um controle da entrada e das saídas, né? Todas as saídas têm seus controles de vazão. Uma área que atinge entre 6.000 e 7.000 pessoas, 2.400 conexões e uma rede de 80 quilômetros, tá? Nesse DMC1. Tá? Consumo mensal em torno de 33 mil metros cúbicos de água. Aqui eu apresento a linha de tempo do projeto. Nós firmamos esse contrato de parceria com a Casan em abril. No início de maio, meados de maio, fizemos aí a visita ao local. Antes disso, obviamente, estabelecemos o time, né, o time de trabalho de todos os participantes, tanto da Casan, quanto da URUS, quanto da Line Data. Definimos aí o time de trabalho, os responsáveis, criamos um grupo conjunto de comunicação, né, entre todos, para que a gente pudesse facilitar aí a comunicação mais rápida, principalmente pela distância, né? Eu fico localizado, o meu time fica localizado aqui no estado de São Paulo, na cidade de Campinas. A Line Data, parte do time dela está aqui também próximo a nós, na cidade de Indaiatuba, e tem a outra parte do time localizado lá em Florianópolis. Então, e obviamente a gente tem o suporte externo lá da Finlândia, com relação ao servidor e ao software do Flow Services. Ok? Bom, fizemos a visita ao local em maio, identificamos lá a localidade, fizemos uma análise aí do cadastro técnico, e a Casan nos enviou uma série de dados que nós solicitamos, que são as informações da rede, informações completas da rede disponíveis, e aí iniciamos aí o trabalho do plano de medições, o trabalho de acerto do cadastro, né? Foi necessário um trabalho muito intenso, principalmente aí da equipe da Line Data, em especial da Ana e o time dela, para que fizesse alguns ajustes ali no GIS, com relação aos lançamentos, tudo isso também em conjunto com a equipe do Vitor, a equipe do Vitor local lá em São Miguel do Oeste, e do Daniel, responsável pela regional, que também nos ajudou bastante com os ajustes e as informações para que a gente pudesse ajustar toda a parte de informações de rede e cadastro técnico. Então, nesse período, a gente trabalhou o plano de medições, então desenvolvemos o plano de medições baseado, né, nessas informações, a instalação dos sensores, quantos sensores adicionais seriam necessários instalar, no caso aí sensores, principalmente sensores de pressão, a integração de sistemas, que eu já mencionei, né, que foi um trabalho fantástico feito aí pelo time de TI da Line Data e o time de TI da Casan, muito legal, parecia um time único, integrado, trabalhando nessa integração, e a parte de controle de sensoriamento. Então, esse período aí de 4 meses foi terminado aí com sucesso, de tal forma que pudemos, a partir daí, finalizar a modelagem hidráulica, né, iniciar as medições online no início de outubro. Houve no meio de outubro, mais no final de outubro, houve uma alteração da área do DMC, um ajuste lá na área do DMC, reduziu um pouco. Fizemos os ajustes e as correções de dados em função dessa alteração da área do DMC. E, ao final de outubro, no dia 25, mais precisamente, fizemos a calibração da modelagem hidráulica, que é um fator primordial e essencial para a próxima etapa, que é passar de uma modelagem hidráulica estática, que reflete né, uma operação corrente, para essa modelagem hidráulica online e toda a informação online, que a partir desse momento carregamos esse modelo hidráulico no sistema com a referência, e a partir daí trata-se as informações online. Então, começa aí a coleta e análise de dados em tempo real. No caso de São Miguel do Oeste, os dados são enviados a cada 5 minutos. Ok? Bom,
Tivemos uma dificuldade, um contratempo aí que ele impede a análise precisa, impede que a gente consiga identificar os vazamentos de uma maneira online, que foi o período de estiagem muito forte, um período de estiagem que afetou a cidade de São Miguel do Oeste, que forçou aí várias ações de contingências, ações emergenciais por parte da equipe lá do Vitor, né, na Casan. Mas a conclusão foi que essa aí acabou gerando uma intermitência na rede, né, com intermitência de fornecimento dentro do próprio DMC1, o que aí compromete a análise de dados. Entretanto, a gente buscou períodos em que os dados estavam sendo enviados com continuidade, sem a intermitência da rede, e conseguimos aí fazer naqueles períodos que conseguimos identificar a operação contínua, nós fizemos análise da inteligência artificial lá nos servidores e conseguimos identificar alguns vazamentos, né? Em janeiro fizemos aí uma reunião onde expusemos aí o resultado dessa análise computacional, indicando os pontos de vazamentos, e no mês de fevereiro e março, a equipe operacional lá do Vitor, né, na Casan em São Miguel do Oeste, foi a campo buscar aí os pontos indicados pelo software, né, pelo sistema. Bom, aqui eu vou apresentar mais 3 slides aqui para que a gente possa, talvez, aí, fazer uma sessão mais de perguntas e respostas, mas aqui eu entro um pouco mais de detalhes, colocando para vocês onde o número total de sensores que foram utilizados para esse projeto. Tá? Então, nós usamos 3 sensores de nível, 9 sensores de pressão e 5 sensores de vazão. Desses sensoriamentos, né, desses medidores, digamos assim, né, os 9 sensores de pressão foram sensores adicionais que foram instalados na rede. Nesse caso, nós instalamos nos cavaletes, né, então, nos cavaletes que são, no caso, são cavaletes protegidos, né, na caixa de cavaletes lá que são protegidos, então foram instalados lá o sensor de pressão, o data logger e o modem para envio via a rede GPRS. Tá? Utilizamos a rede GPRS no caso de São Miguel do Oeste, porque devido não haver uma rede LoRa instalada, obviamente o envio de dados sem fio, a gente prefere a rede LoRa, porque a rede LoRa tem um consumo de energia muito inferior ao GPRS, né? E permite que os sensores durem mais de um ano e meio, até mais, dependendo da quantidade de frequência de envio de dados. E o GPRS não. Então, o GPRS ele força a gente a trocar a bateria do modem com mais frequência. Mas, para o escopo desse projeto, que era um escopo de provar a capacidade do sistema de detectar os vazamentos, a gente utilizou GPRS. Então, foram instalados dentro das caixas dos cavaletes 9 sensores de pressão em pontos estratégicos determinados lá pelo sistema de inteligência artificial. Os sensores de vazão foram utilizados os já existentes, com exceção de um ponto onde aquele medidor de vazão instalado não permitia telemetria, né? Então, nós substituímos aquele medidor de vazão por um medidor moderno aí da Chronoconaut, um medidor super preciso, que foi instalado lá pela equipe operacional da Casan, no mesmo ponto, ou seja, foi substituído um sensor de vazão. E os sensores de níveis são sensores existentes já na operação. Okay? Então, esse foi, digamos aí, o hardware necessário para que o software pudesse entregar os resultados que a gente se propôs. Nesse próximo slide, a gente já entrega aqui o estudo
de identificação das zonas possíveis de vazamento. Identificamos 6 possíveis zonas de vazamento potenciais, né? E a cor aqui essa cor alaranjada que você vê em cada área identificada, conforme laranja mais escuro, significa que o vazamento é um vazamento maior, um grande vazamento. Então, a proposta foi que todos esses vazamentos, essas áreas de vazamento fossem investigadas aí pela equipe da Casan, equipe operacional da Casan, né? E, obviamente, foi também aqui apurado, né, e estudado em conjunto com a equipe da Casan, que essas áreas 1, 2, 4, 6 e 3 são áreas limítrofes a outros DMCs, né? São áreas limítrofes do DMC. Então, existe aí uma certa influência aí, potencial aí dos outros DMCs, e aí talvez a precisão não fosse tão boa, principalmente nas áreas onde a área laranja não é mais escura. Enfim, a equipe da Casan buscou esses vazamentos, encontrou 2 vazamentos de grande porte nessa zona 1, inicialmente, né? Então, na zona 1 foram identificados aí 2 vazamentos realmente críticos. Esses vazamentos foram corrigidos, né? E agora nós estamos na fase de apuração do quanto que essas 2 indicações, quanto que melhorou em termos de economia de água, né, e redução de perdas percentuais. Tá? Então, esses dados ainda estão em trabalho, né, obtendo aí os dados dos sistemas, e a equipe da Casan, em conjunto conosco, está trabalhando para que esses dados sejam validados, né, e o trabalho de localização física em si, com geofonamento, continua ocorrendo lá em São Miguel do Oeste para as demais zonas. 2 zonas próximas, a zona 3, já identificou-se que não houve nenhum vazamento, ali não há nenhum vazamento de grande porte, então são aquelas áreas limítrofes, principalmente, né? Já passou-se por aquelas áreas e agora estamos concentrando na outra área de indicação de vazamento de grande porte. Então, estamos, eu diria, aí na fase final, né, desse projeto, que é a etapa de validação das indicações de vazamento. É importante lembrar aqui que, como eu falei, um sensor impreciso, ele afetará a precisão de detecção de vazamentos. Então, aumenta aí as chances de erros. Então, é importante que, num projeto de longo prazo, a gente tenha uma melhor homogeneidade aí na precisão dos sensores, dos medidores instalados, principalmente de vazão, né, para que essa precisão, a imprecisão deles não afete a qualidade da indicação do vazamento. A detecção de vazamentos é baseada também nos dados da rede. Então, os dados de consumo de clientes, os outros dados disponíveis na rede são dados imprescindíveis aí, a precisão desses dados é imprescindível para o sucesso. Então, aquele trabalho inicial feito, principalmente pela equipe da ANA, da Line Data, junto com a equipe da Casan, de ajustes de GIS, ajuste de cadastro técnico, aquilo é essencial para que a gente possa iniciar os trabalhos. E isso vai ser, eu diria, uma realidade brasileira em todos os projetos. Esse trabalho vai demandar um certo tempo, e os ajustes, né, para que a gente tenha os dados precisos da rede. Como último comentário aqui, a precisão da detecção de vazamentos, ele melhora se a detecção for feita no sistema como um todo. Nós utilizamos aí um DMC especificamente, porque foi um projeto com pré-determinação da gente fazer numa área pequena, para que possa depois provar a eficiência e o resultado, para que depois a gente possa expandir para o município todo. Então, foi o primeiro projeto aqui no Brasil, um projeto pioneiro aqui no Brasil. A experiência desse sistema, a gente tem essa experiência
comprovada lá na Finlândia, em outros países, temos sistema implementado na Índia, no Cazaquistão e na China, com projetos pilotos também, em vários países, e o do Brasil foi o primeiro projeto aqui no Brasil, foi esse aí com a Kazan, ok? Que estamos finalizando. Bom, como uma última apresentação aqui digamos, do projeto piloto, aqui eu apresento aqui um fluxo da implantação e como que é a manutenção, a implantação e manutenção. Então, como eu falei, análise situacional, criação de cadastro técnico, telemetria, interface de sistemas, modelagem hidráulica, análise computacional e gestão de perdas, medição inicial, reparo, medição de resultado, relatório de implementação, e aí depois vem a etapa de continuidade, que é a operação assistida e relatórios de operação, que no caso do piloto não está incluído, né? Então a gente vai finalizar com um relatório de implementação após a validação dos resultados. E por fim, eu gostaria de mencionar aqui que esses serviços que a gente está chamando aqui de Flow Services, em conjunto com a URUS Brasil e Line Data, são serviços que eles trazem aí, digamos, benefícios em seis das ODS, né? No caso, melhor gestão de recursos hídricos, maior eficiência na gestão de perdas e qualidade da água, mais produtividade, menos desperdícios de recursos naturais, sustentabilidade na indústria de saneamento, uma forma eficiente e inovadora, redução do estresse hídrico e produção racional e responsável da água. Então, essas seis ODS, elas estão aqui, os Flow Service, né, da URUS Brasil e da Line Data, elas estão inseridas dentro desses 6 ODS. Bom, com isso eu finalizo a minha apresentação. Tem aqui o meu contato, o e-mail, contato via celular. Fiquem à vontade de me contactar aqui por WhatsApp ou por e-mail. E gostaria agora de passar aí a palavra para a Clarissa. Engenheiro Marcelo, não teria uma pergunta, por gentileza, se eu puder estar nos esclarecendo. Em relação à análise da eficiência energética dos equipamentos, no que tange acionamento, motor e bombas, né? Pelo que entendi, vocês fazem a coleta de dados através de macromedidores, transmissores de pressão, analisador de energia, não sei se utiliza também, né? E depois o software de vocês faz uma análise e retorna uma informação direcionando quais as melhores opções que existem no sistema. Sim, a Ana pode complementar aí, pode me corrigir se eu falar alguma bobagem, Ana, porque a Ana que é expert no assunto. Mas se quiser responder, Ana, fica à vontade. Não vai exatamente para essa parte aí de eficiência, não. O localizador está muito voltado para a localização das fugas. Toda a análise está voltada para a localização das fugas. É lógico que, em paralelo, ali, a gente monta inicialmente o modelo e como... não lembro o nome aí, mas a primeira pessoa que fez a primeira apresentação falou, que eu sempre falo isso também, que uma das fases mais importantes é a calibração do modelo. Senão eu tenho alguma coisa vazia que não me leva a nada. Então, assim, quando você acaba partindo para o modelo, modelo calibrado, você já identifica, você consegue identificar toda essa parte de ineficiência energética, né, em função dos equipamentos. Mas a finalização desse processo não leva isso em consideração. É localização de fugas realmente. Isso. Complementando, o que tem que, indiretamente, ele implica nesse resultado de eficiência energética, são as otimizações de pressão e de vazão na rede que o sistema indica, né? E isso aí, obviamente, reflete
como resultado na eficiência energética, mas o maior resultado vem da redução de perdas. E assim, a precisão desse sistema, ele vem aí com a melhoria de precisão de dados. Se eu começo a ter clientes telemetrizados, então se eu começo a comparar macro e micro chegando online, é lógico que eu vou ser muito mais assertivo, né? O sistema vai conseguir ser muito mais assertivo aí nessa identificação dos vazamentos. Correto. Nós temos mais uma pergunta aqui do Lucas Martins. O case de Louveira de redução de perdas de 33% para 23% é uma projeção ou foram os resultados obtidos? É uma projeção, tá? Nós estamos em estudos junto à cidade de Louveira com outros serviços também ofertados na cidade, e nós fizemos um estudo com eles analisando a situação atual e a aplicação desses serviços de Flow, né, os Flow Services, a gente, em conjunto com essa parte mais uma vez, com a parte da laminidade, porque também vai ser necessário um ajuste do cadastro técnico lá na cidade de Louveira. A gente já identificou situações lá onde a gente precisa realmente aprimorar a informação de rede. A gente projetou uma redução de 10 pontos percentuais após o período de 1 ano. Tá? Então, é uma projeção, não é um caso real, não. Inclusive, essa contratação não foi feita em Louveira. Tá? Isso é um estudo inicial feito com eles, né, mostrando o que é possível fazer. É claro que isso vai depender de uma contratação pública, uma concorrência pública, né, mas no estudo inicial é o que nós estamos projetando. Correto. Não sei se temos mais alguma pergunta. Mas eu só queria tirar uma dúvida com relação das últimas telas ali, Marcelo, quando tu fala que a segunda etapa, acho que a segunda etapa é a criação do cadastro, né, técnico. Como assim, criação? Vocês lançam ou vocês fazem algum trabalho de campo para verificação? Na verdade, a Ana pode responder, mas o termo criação não é o correto ali. A gente faz uma digitalização. Ana, por favor, explica um pouco aí como é que é esse trabalho. Bom, é aquela montagem inicial que a companhia às vezes fala, eu tenho um cadastro técnico. Às vezes tem a rede, né? Falta toda a parte de válvula, das unidades especiais, estação de tratamento, elevatórias, não está tudo isso. Então, quando a gente fala criar o cadastro, é o início para a modelagem. Primeiro, eu tenho que lançar todas as informações, eu tenho que trazer para dentro do software o que está acontecendo em campo. Então, é toda essa parte de montagem, onde a gente pega inicialmente todos os dados que a companhia tem, só que isso está muito disseminado. Às vezes eu preciso pegar informações do cadastro, aí aquelas informações não estão consistentes, eu tenho que conversar com o pessoal de campo, com operação, entender onde tem registro fechado, como é que está setada uma válvula redutora de pressão, para que eu consiga realmente montar o modelo matemático e depois, junto com meus dados de campo, as medições de campo, conseguir calibrar e validar esse modelo. Então, quando fala ali de cadastro, é porque a gente tem que, muitas vezes, a companhia não tem esse cadastro já todo consolidado, né? Eu tenho que buscar isso em várias áreas, eu tenho que buscar a curva de bomba na eletromecânica, eu tenho que... Então, é essa parte inicial onde eu faço essa reunião de dados mesmo. E, Ana, vocês vão a campo e fazem esse trabalho de verificação e confirmação desses dados? Não de abrir, é mais assim, quando você joga, eu acho que quando você olha para aquelas linhas iniciais que deveriam representar a rede, né? E você vai nos pontos certos, naqueles pontos que você sente inconsistência e você joga para a empresa, retorna, o pessoal de campo, o pessoal que dá manutenção, ele sabe o que é o correto. Quando não sabe, com pequenas verificações, eles conseguem te dar um retorno correto. Agora, quando você coloca o cadastro inteiro e fala, olha, o que está... Corrige o seu cadastro. Ninguém consegue. Quando você joga as perguntas de forma pontual, você consegue ter esse retorno. E aí a gente vai fazendo o resgate desse cadastro com o próprio pessoal da empresa mesmo, que conhece, que opera a rede, né? Que conhece o dia a dia da empresa. É um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça.
É uma coisa que eu gosto muito de fazer, essa parte desse quebra-cabeça. Mas é uma das fases mais importantes ali, que gera, agrega, tanto é necessário para a continuação desse trabalho, né, para a aplicação dessa metodologia, como para várias outras áreas da empresa, como foi falado na primeira apresentação. A gente não citou também, só complementando, a gente não citou esse termo ainda, mas o georreferenciamento é também um dado muito importante para esse trabalho. Muito bom, muito boa apresentação. Mais alguma colocação, John? A princípio, não temos mais perguntas no chat. Se ninguém mais nos manifestar, vamos passar a palavra, então, para a Andréia. Agradecer, primeiramente, a Ana e o Marcelo pela apresentação, e passamos a palavra daí para a Andréia. Obrigada a todos pela apresentação, obrigada a todas pela presença, Marcelo, em especial, a Ana e o Lucas, que apresentaram hoje os cases aqui para o grupo. Então, só para finalizar rapidamente, falando em nome da ABS Santa Catarina e em nome da ABS Nacional, para convidar todos para participar de um evento bem importante aqui para a nossa parte de gestão do saneamento, também para a parte de perdas de água, que é o Brasil Water Week, que vai acontecer agora no mês de maio, pessoal, de 23 a 27 de maio, em formato online, tá? À medida que a programação vai sendo concluída, a gente vai passando informações para vocês, mas então a gente tem agora esse evento bem importante da ABS nesse primeiro semestre de 2022. Além disso, também a gente sempre lembra vocês, quem quiser participar das câmaras técnicas da ABS Santa Catarina, nós estamos então com essa câmara técnica aqui de gestão de perdas de águas e de eficiência energética. Nós temos também a nossa câmara de tratamento de esgoto e nós temos a câmara também de resíduos sólidos. Todas funcionando no mesmo formato, pessoal, com reuniões periódicas, temáticas, trazendo assuntos de interesse principalmente aqui de interesse do nosso estado em relação ao saneamento. Aceitamos propostas, se tem algum tema que vocês julgam interessante a gente discutir numa reunião em qualquer uma das câmaras, a gente está aberto a sugestões e podemos pautá-las, tá? Depois, se vocês quiserem maiores informações sobre essas câmaras da ABS Santa Catarina, a gente tem no nosso site as informações, mas também fique à vontade para mandar um e-mail para a ABS Santa Catarina, que é absantacatarina@gmail.com. Então, lá a gente consegue passar as informações para vocês. E a gente está pensando, a gente estava conversando antes, né, Clarissa, John, a gente está querendo voltar às reuniões presenciais, pelo menos retomar, tentar fazer, a gente não sabe se na próxima reunião, mas numa das próximas reuniões desse ano ainda, a gente fazer uma reunião presencial. Então, mas a gente vai comunicando todos pelo grupo, lembrando também em tempo que a gente tem um grupo de WhatsApp, todas as câmaras têm o seu grupo de WhatsApp, você não precisa ser sócio da ABS Santa Catarina, claro que a gente sempre estimula a associação, porque a gente precisa também de fomento para poder oportunizar cada vez mais conhecimento para os nossos participantes, mas a gente tem, cada câmara tem o seu grupo de WhatsApp específico também, então quem quiser participar, por favor, entre em contato também pelo e-mail da ABS Santa Catarina, reforçando absantacatarina@gmail.com, que a gente conversa melhor lá. Mas por enquanto era isso, obrigada a todos e vamos conversando. Muito obrigada, em especial aos palestrantes, né, Ana, Marcelo, Lucas, a todos os participantes, né, a Andréia já adiantou aí que, quem sabe, numa próxima reunião estaremos mais próximos. Só para não esquecer de fazer um comentário final, Clarissa. Primeiro, novamente parabenizando tu e o John, né, por toparem aqui o desafio de coordenar a Câmara. E lembrando, gente, que a gente já está com um material bem grande da ABS Santa Catarina, de reuniões que a gente está gravando. Então, a gente já tem um conhecimento muito grande. Qual é a nossa ideia agora? É disponibilizar todo esse nosso material por meio de um YouTube, num canal da ABS Santa Catarina no YouTube, tá? A gente já está em finalização desse processo e logo, logo a gente compartilha para vocês o nosso link para todo mundo curtir lá o nosso material e a gente começar talvez até a fazer as transmissões das reuniões pelo canal do YouTube também, tá? Então, logo, logo a gente terá novidades em relação a isso. Ótimo, ótima lembrança, Andréia. Bom, é isso. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? John, os palestrantes, o pessoal? Só agradecer aos nossos convidados, os nossos palestrantes.
Que é isso aí, né? Todo mundo engajado aí para o progresso do ensinamento, bem importante. Um abraço e uma boa semana a todos. Tá certo, muito obrigada a todos, um abraço, até a próxima. Obrigado, pessoal, até mais aí. Boa semana. Tchau, tchau.